Então, isso é uma complicação. A gestão da carteira de clientes tem muita empresa usando o CRM como agenda de telefone. Sabe que tem um ponto super importante aqui, Raul, que também é um ponto que a gente pega muito no diagnóstico e a gente já pegou muitas vezes na nossa vida, que é o seguinte: diagnóstico pega organograma errado nas empresas. Porque as empresas elas vão crescendo e os organogramas vão sendo torcidos na empresa. E é muito louco, cara, porque caras inteligentíssimos, geniais, vão montando umas estruturas caóticas, né? Parece que quanto mais inteligente, mais caótica a estrutura. E a gente entra na empresa e fala, cara, vamos simplificar isso daqui. E a gente começa a olhar o seguinte: primeiro, a gente tem que cuidar muito bem dos clientes, a gente tem que tratar muito bem, mas não precisa tratar igual, e nem eles querem ser tratados iguais, porque eles estão em momentos diferentes na jornada de compra. Olá, campeão! Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, junto com Marcelo Caetano, pilotando mais um nosso programa semanal de vendas, gestão e liderança. Está aqui com a gente no podcast VM. E o tema de hoje vai ser um tema super interessante, porque a gente vai trazer uma pessoa da nossa equipe que está acostumada a colocar a mão na massa, a encontrar casos muito esquisitos, porque é a pessoa que é responsável pelo nosso diagnóstico Venda Mais. O diagnóstico Venda Mais, quando entra nas empresas, faz um raio-x de tudo. E tem muita gente que toma um susto quando sai o resultado, quando sai o relatório, quando descobre coisas que estavam acontecendo, que às vezes a pessoa tinha a sensação, um bom diretor, uma boa diretora, um líder, geralmente tem aquele feeling de que alguma coisa não está muito alinhada. E aí vai descobrir na prática, e aí realmente comprovado de que realmente algumas coisas estão precisando muito de atenção. E então, nós vamos trazer essa pessoa que tem muita experiência. Para trazer o nosso convidado, queria Marcelo, que inclusive começou todo o processo, desenhou o diagnóstico junto com ele, quer dizer, tem muita experiência. Marcelo, traz o nosso convidado aqui de hoje, fala um pouquinho do diagnóstico. Grande Raul, tudo bem? Prazer estar aqui com você de novo, prazer estar com vocês que nos ouvem no podcast Venda Mais. Cara, o diagnóstico era parte dos projetos de consultoria, na verdade, né? E aqui tem uma coisa super bacana para quem está nos ouvindo, né? Quando nós desmembramos o diagnóstico do projeto de consultoria, o diagnóstico ganha muito mais qualidade. Você sabe que, então, essa coisa de compartimentalizar ganha muito mais qualidade. Eu vejo, por exemplo, assim, que muitas vezes a empresa faz venda B2B e para fazer uma venda consultiva, a primeira coisa é você entender a necessidade do cliente de verdade. Só que como você põe isso embolado no meio da venda, você nem faz uma leitura direito e muitas vezes nem faz uma venda direito. Então, desmembrar esse diagnóstico foi para nós, na Venda Mais, algo super importante, porque hoje são muitos diagnósticos que a gente implanta pelo Brasil, e também fez a qualidade do diagnóstico ficar ainda melhor. Então, para mim, tem um aprendizado aí, não só o que a gente aprendeu no diagnóstico, a gente aprende no diagnóstico, nós vamos compartilhar hoje aqui com vocês, mas, acima de tudo, quando você compartimentaliza de verdade e você para olhar naquela etapa, cara, a chance de você evoluir é muito grande. E hoje o papo vai ser sobre isso, sobre esse olhar que a gente chega numa empresa sem saber, muitas vezes, nada da empresa e a gente consegue ter uma visão bem importante da área comercial com o diagnóstico e umas histórias, meu amigo, umas histórias que o Fabiano vai contar para a gente. Então, antes de trazer o Fabiano, comentário rápido que eu acho muito interessante. O Neil Rackham, que escreveu o Spin Selling, tem uma frase que eu adoro muito, na verdade é uma pergunta, um questionamento que é: o cliente pagaria para falar com você? Numa venda realmente consultiva, o vendedor, a vendedora está agregando valor no processo de venda, não é só o produto ou serviço, porque o pessoal fala muito, o produto ou serviço está ficando comoditizado. E eu digo, e o teu processo comercial está ficando comoditizado também? O vendedor, a vendedora está ficando comoditizado? Porque se você realmente está agregando valor no teu contato, no vendedor, a vendedora, na frente, ou por call, telefone, seja, mas quando entra em contato, o cliente valoriza muito isso. De vez em quando alguém diz assim, mas o cliente não está dando retorno. Se não está dando retorno, é porque você não está agregando valor. Se você evoluir da venda do Spin Selling para a venda desafiadora, basicamente você está questionando algumas coisas do cliente, está fazendo ele repensar algumas coisas e o cliente começa a ver em você uma referência completamente diferente. Quando a gente fazia o diagnóstico, isso que o Marcelo estava falando, o diagnóstico fazia parte do processo da venda da consultoria. Respondendo a pergunta do Neil Rackham, o cliente pagaria para falar com ele? Sim, ele pagaria. Ele diz, nossa, isso aqui vale ouro, isso aqui vale muito. E aí, então,
É uma coisa que você tem que parar para pensar o tempo inteiro. Se o teu processo de venda consultiva realmente agrega valor, o cliente está percebendo valor nisso, você está fazendo um diagnóstico, você vai identificar muitas oportunidades de diferenciação, de você trabalhar premium, certo? Tipo, mudar a tua cabeça. Mas precisa parar para pensar nessa questão que a gente está falando. O cliente pagaria para falar com o teu vendedor? Pare para pensar nisso, é uma pergunta super importante. E para falar então de diagnóstico, estamos trazendo aqui Fabiano Silva, Mr. Silva, olha que compartilhando os palcos com a gente. Muito bem, Fabiano, finalmente. O Fabiano foi aluno meu do JEC, inclusive, que eu me lembro quando ele me mandou um e-mail dizendo, estou participando do processo seletivo. Aí eu mandei um asterisco lá para o Caetano e disse, esse cara é bom aqui, hein? Mas eu não me meto, né? Mas vai um asterisco aqui. E valeu o asterisco, eu acho que... E depois provou, né? Porque hoje está liderando toda uma equipe. Legal ter você aqui, Fabiano. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E vamos passar aqui uma meia hora, 40 minutos, batendo papo sobre essas coisas que você tem encontrado e como tem evoluído. A minha primeira pergunta, aquela que a gente combinou de fazer juntos, era como mudou, né, da pandemia. Por exemplo, como que mudou, né? Como que veio evoluindo. E se você quiser, né, já falar um pouquinho mais sobre alguma coisa, vamos nesse bate-papo. Então, bem-vindo e agora com você. Muito obrigado, Raul. Muito obrigado, Caetano. Eu já sou fã de vocês há quase 20 anos. Fiz o APV em 2013, então você me conheceu no JEC, mas no APV eu já tinha feito. Já usei muito o treinamento da Venda Mais para treinar minhas equipes comerciais, que eu já tive na minha vida. E depois que eu conheci vocês, a minha admiração só aumentou. Então, é uma honra estar aqui com vocês nesse podcast. Eu espero que esse podcast agregue bastante os líderes para as equipes comerciais. Falando um pouquinho do diagnóstico, né? Eu entrei na Venda Mais como um consultor, o pessoal estava me procurando em São Paulo, algum diretor comercial, gerente comercial que atuasse, gostaria de atuar na área de consultoria. Eu já atuava na área de consultoria também. E aí eu fui convidado, entrei aqui e comecei a atuar na consultoria. E o diagnóstico realmente foi um desafio, porque não tinha consultoria que não começasse com diagnóstico. Então a gente começava com diagnóstico, mas o diagnóstico era meio assim, ia uma vez por semana no cliente e tentava puxar todas as informações possíveis e imagináveis e ia tabulando tudo isso para tentar entender. E aí eu comecei a criar alguns rascunhos de como é que teria que ser. Eu sou muito processual, para alguns eu sou muito chato, né? E dizem que com uma pessoa chata só tem duas saídas, né? Ou você manda embora e para a encheção de saco, ou você dá poder para ela e fala assim, vem aqui e me ajuda a construir aqui, faz o que você está falando que tem que fazer. E aí, quando veio a pandemia, o Caetano me convidou para vir trabalhar junto, mais perto dele, junto na gestão comercial da Venda Mais, e nessa construção do diagnóstico. A gente levou pelo menos uns 3 meses ali no vai e volta, até conseguir detalhar o diagnóstico comercial. E o diagnóstico comercial, ele não para, né? Eu sempre falo que a última versão é sempre a melhor versão. Eu estou sempre tentando trazer alguma novidade, alguma pesquisa nova, alguma coisa que eu ouvi no podcast de vocês, eu falo assim, poxa, vamos colocar isso aqui também para tentar trazer no diagnóstico. Às vezes o Caetano briga comigo e fala assim, para de inventar no diagnóstico, isso e aquilo e tal, mas estou sempre tentando trazer alguma novidade. Legal. Marcelo, quer comentar alguma coisa sobre isso? Não, e o desenvolvimento foi mais que 3 meses, 3 meses insuportáveis, né? Porque a gente terminou, e isso é uma outra coisa que eu acho que quando a gente terminou o diagnóstico, a gente falou, não tá certo. E a gente voltou e fez tudo do começo de novo. E essa refação é parte do processo. A maioria das vezes a gente desiste na primeira tentativa e fala, vamos ver como é que fica mais ou menos. Porque essa história do mínimo viável de hoje em dia, né? Que é super legal em alguns aspectos, mas às vezes está errado. E não adianta você falar que o mínimo é o errado. Não era certo e a gente foi lá e refez. E a gente refez nos detalhes que a gente queria realmente e ele ficou super forte. Então, assim, aí a gente começou a ir para dentro das empresas com um olhar de diagnóstico, uma metodologia de diagnóstico que pega a área comercial de A a Z. E aí eu queria saber, Fabiano, onde é que você encontra os maiores problemas? Onde é que você tem batido os maiores problemas nas empresas durante os diagnósticos? Fora a demora de mandar os dados, porque a gente descobre que na hora que pede os dados realmente não estão lá. Né? Que já é só isso já vale o diagnóstico, né? Quando você pede alguns dados, o cara fala, putz, a vida não está organizado. E aí, só dele organizar, para mim, já valeu o diagnóstico, porque a empresa melhora muito com isso. Onde mais você pega
pontos importantes no diagnóstico. Essa parte de dados é interessante, porque às vezes o pessoal fala assim, não dá para fazer em menos tempo, o diagnóstico são 3 meses, né? Não dá para fazer em menos tempo, eu tenho todos os dados aqui e tudo mais. E quando ele fala que tem todos os dados, eu dou graças a Deus, pelo menos tem a informação. Mas às vezes leva 2 meses para conseguir extrair os dados. Então, quando a gente fala que leva 2 meses para extrair os dados, isso não está fácil, não está no dashboard. Os líderes não estão olhando no dia a dia. Então, a gente tem que trabalhar forte essa questão dos dados. Mas onde a gente enfrenta, onde a gente tem visto maior dificuldade tem sido na gestão da carteira de clientes. Né? A gente chega nos diagnósticos, a gente vê de tudo um pouco. A gente vê sem informação, a briga constante das empresas por fazer a equipe usar o CRM. Aí você chega para a pessoa e fala assim, me mostra o seu CRM. Aí ele mostra lá. Aí você fala assim, aonde está a agenda sua do próximo passo que você vai conversar com o cliente? Ah, está aqui numa planilha do Excel. Aí você fala assim, quando foi a última vez que você conversou com esse cliente? Olha, está aqui no meu WhatsApp pessoal, está aqui, o vendedor dentro da empresa está no celular dele. Aí você fala, me mostra o que você tem, os seus cards de propostas que estão no funil. Aí a pessoa fala assim, desde quando? Aí eu paro e eu falo, poxa, desde quando? Como assim desde quando? Não, é que eu entrei em agosto do ano passado. Eu falei, então me mostra desde agosto. Aí quando ele abre, trava a tela de tanta janela aberta, de tanta proposta lá aberta que ele não declina. Então isso é uma complicação. A gestão da carteira de clientes tem muita empresa usando o CRM como agenda de telefone. Então esse é um dos pontos que eu tenho mais visto, e eu falo muito que o vendedor ele tem que trazer a venda ou o porquê da não venda. Então quando ele não traz nem a venda nem o porquê, a empresa não aprende nada. E esse porquê está lá no CRM. A equipe precisa, colocando um ponto aqui, né? A equipe precisa parar de achar que o CRM é para o gestor. Não é para o gestor. Se eu tenho um interesse sincero no meu relacionamento com o cliente, o CRM é para mim. O CRM é para eu conhecer melhor o cliente, para eu dar continuidade na conversa, para eu aprender o que eu estou fazendo certo e errado e o que a empresa pode mudar de estratégia. Então, um dos pontos principais que eu tenho visto aqui é na gestão da carteira. E aqui dá para falar um monte de coisa. Você sabe que um passo anterior, Marcelo e eu fizemos, tempos atrás, um podcast com um pessoal de CRM, e que ele dizia, ele fez um comentário muito interessante, inclusive quando a gente terminou o podcast, nós continuamos conversando juntos, porque a gente falou, tem uma sinergia aqui possível, porque ele dizia, a gente faz a agenda diária do vendedor. Tá lá, certo? Extraía, o sistema dizia para o vendedor, isso é o que você deveria fazer hoje. Aí ele diz, o que eu não sei é se o vendedor fez ou não fez. E eu comecei a rir, dizendo como que pode, né? Que então, primeiro, veja que primeiro tem as que não têm informação. Depois tem os que têm informação, mas não estão trabalhando nela. Depois tem os que têm informação, estão trabalhando e estão direcionando o vendedor, mas o vendedor não está fazendo. Quer dizer, olhe todas as etapas que a gente vai. E o Marcelo e eu, a gente tem falado há muitos anos sobre isso, a Venda Mais já falou 500 mil vezes sobre isso. O pessoal, não, prospecção. E aí você vai, não, growth hacking. Você vai ler o que é growth hacking, os caras vão prospectando mais clientes. E aí, assim, por que você precisa tanto prospectar novos clientes? Se você é uma startup, não tem clientes, não tem carteira, tá bom, vai prospectar. Agora, se você tem, pelo amor de Deus, tem uma mina de ouro dentro de casa, não está sendo trabalhada, poderia ser, e a galera dando cabeçada para cá e para lá. Então, podemos falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu acho que tem que, para você que está nos vendo, nos ouvindo, tem uma análise séria aí de fazer, de olhar e dizer, por que eu estou olhando tanto para fora e não estou olhando para dentro? Por que eu não estou trabalhando corretamente essas informações? Quando eu trabalho corretamente, como que eu apresento para a minha equipe? E quando eu apresento, o que é feito de verdade? Porque isso é um sinal de alerta seríssimo esse, de eu dizer para a equipe, olha, deveria estar sendo feito isso aqui, a equipe não está fazendo, e aí, o que acontece? Assunto para um outro, Marcelo, nós precisamos falar aí sobre isso depois. Quer agregar alguma coisa, Marcelo? Começa aqui, eu sei que ele já está... Uma correção só no que o Fabiano falou, né? O CRM é para o líder. Infelizmente, na maioria das vezes, o CRM não é para ninguém. É muito louco isso, cara. Porque nem o líder ele usa o CRM com seriedade. É o que a gente mais vê. Né? Você fala o tempo inteiro, né, do líder usar na reunião o CRM, o cara não sabe nem exatamente, abrir. O cara não usa, apresenta os resultados do mês no CRM, ele não consegue porque ele não acredita naquele CRM, nos dados que estão lá dentro, ou ele não acredita no CRM, né?
que é mais fácil colocar a crítica em cima do sistema. Então, assim, muitas vezes o CRM ele é quase que um proforma na empresa. Eu tenho, mas eu não uso. Tanto que quando você vai ver, nós estamos falando da primeira polêmica aqui dos dados, né? Você vai buscar dados e, de verdade, não tem os dados, cara. Não tem os dados por quê? Porque não acredita nos dados, né? O dado é o novo petróleo, falado há 20 anos, né? Só que, na verdade, as empresas cuidam mal dos dados. Então, assim, olhar para isso, de verdade, como uma transformação da empresa é muito importante. Porque você não tem inteligência se você não tem dado. Você não tem inteligência se você não tem o dado organizado e usando a favor do seu negócio. Então, no diagnóstico, o primeiro passo que a gente vê de problema é a empresa não tem os dados, né? E aí o CRM passa a ser algo que, putz, se não tem dado, o CRM vira uma salada ali, né? Um me engana que eu gosto, uns usam, outros não usam, e no final das contas a gente vai perdendo clientes pelo meio do caminho de uma maneira muito fácil, né? O que mais você pega de problema mesmo, Fabiano? Alguma história engraçada que você já pegou no diagnóstico, Fabiano? Alguém já cancelou um diagnóstico porque não conseguia tirar os dados, Fabiano? Eu já sei que isso quase aconteceu. Conta aí. Já. Aqui a gente tem uma preocupação muito grande de não estourar o prazo. Tá? Coloca mais gente no projeto, faz o que tem que fazer, mas não estoura o prazo. Não pode passar dos 3 meses. E chegou no momento que eu tive que chegar para o cliente e falar assim, olha, vocês não me mandaram os dados ainda. E aí, faltava uns 15 dias para entrega. Aí me mandaram os dados, eu fui olhar os dados, mas tudo bagunçado. A gente tem a parte, vamos falar um pouquinho depois do RFM, onde a gente olha os dados dos clientes e tudo bagunçado. E aí eu chamei o gerente comercial e falei, olha, estamos com problema, esses dados são incoerentes, não dá para utilizar. E era o filho do dono que estava cuidando do TI, fazendo os dados. E aí ele me chamou para uma reunião, fomos lá, eu, o gerente comercial e o rapaz do TI, e ele falou assim, não, eu coletei tudo aqui e mandei para você olhar o que você vai fazer aí e tudo mais. Eu falei, mas eu preciso que você coloque dentro da minha planilha aqui para me ajudar. E aí ele pediu para fazer novamente, o gerente comercial pediu desculpa para mim e os dados vieram errados novamente, mas muito errado, assim, do tipo... Se eu não tenho venda nos últimos 12 meses, eu não posso ter colocado aqui a data da última compra em fevereiro desse ano, né? Não tem como. E veio tudo errado de novo. E muito a contragosto, eu cheguei para eles e falei, eu vou ter que apresentar o diagnóstico sem os dados, sem a parte da carteira de clientes e tudo mais. E foi assim que apresentou. Não, você já fez um diagnóstico ali, né? Você já ali tem um diagnóstico. Né? Sim. Eu costumo falar, Rô, que tudo no diagnóstico é informação. O tempo que ele leva para me trazer os dados, mesmo que traga tudo direitinho, é uma informação. Já mostra se ele tem fácil ou não tem, se ele utiliza ou não utiliza. Você sabe que eu uso um critério muito interessante, porque a gente está passando por isso agora. O primeiro módulo do Jack é o teste de engajamento. E aí a líder tem que mandar para a sua equipe um e-mail com o link dizendo, por favor, preencha este questionário, onde a equipe vai avaliar uma série de coisas, inclusive o próprio líder. Tem gente que diz, Raul, a minha equipe não está respondendo. E aí eu digo, escute, campeão, quem que manda aí? Certo? Tipo assim, isso é informação, né? Tipo, não, Raul, o pessoal está demorando, o pessoal não siga nada. As equipes que são boas, imediatamente o líder mandou um link, pediu para clicar, as pessoas foram e clicaram e fizeram. Certo? A equipe que é bagunçada, vai de um jeito... Né? E às vezes é interessante que vem... tem 5 gerentes, né? Tá fazendo o diretor e 5 gerentes. Os 5 gerentes são gerentes regionais. Um faz em 3 dias, o outro faz 45, e aí começam umas histórias, umas lenga-lenga. E eu concordo completamente com você. Só isso já é diagnóstico, só isso já é informação. A gente tem falado muito sobre ter tração, né? Em algumas coisas. Isso, para mim, é tração. Tá tracionado porque a coisa que está justa, está funcionando, está rolando bem. Quando não está, acontece isso. E você vê que interessante que isso já estava acontecendo. Imagine as consequências disso, né, dentro da empresa. Não só próprios dados, mas a gente fala muito de liderança pelo exemplo. Né? E a gente falou outro dia sobre cultura de empresa, e que cultura, muitas vezes, no fundo, as coisas que a gente tolera. Porque quando a gente tolera algo, no fundo, a gente está estimulando. Você que está nos ouvindo, está em cargo de liderança. Pense que se você tolera, no fundo, você está estimulando. Tá? Então, super interessante isso. Fabiano, outra pergunta aqui. Podemos, talvez, até já começar a falar de gestão de carteira, porque eu sei que você gosta muito, RFM. A gente ia mostrar para vocês que estão assistindo o vídeo
um slide onde o Fabiano mostra uma tabela que ele trabalha, mas em respeito ao pessoal que nos ouve, a gente combinou de não fazer isso, provavelmente façamos um webinário depois. Mas eu queria, só para você entender, que eu mostrei isso numa reunião de mentoria, uma pessoa da mentoria fez um print screen e imediatamente começou a aplicar, e 15 dias depois, na outra reunião, chegou e disse, Raul, já tinha pego, ele trabalha com representantes comerciais, já pegou 4, já começou a fazer não sei o quê, fez uma campanha, não sei o quê, então tem um impacto imenso, e basicamente é você analisar a própria carteira de clientes e dizer, ok, esses clientes estão neste quadrante, esses aqui estão nesse, e a gente pode, então, começar a trabalhar de maneira mais focada. Então, Fabiano, explica um pouquinho como funciona isso, e depois o Marcelo traz isso, porque, tá super na área dele também. Legal. O RFM, ele não tem nada de novo, ele foi criado na década de 30, lá nos Estados Unidos. O pessoal fazia na mão, com papel e caneta, então não precisa de super computador para fazer, não. Nada, era uma matriz 3x5 de madeira, onde eles colocavam ali a mala direta. Para quem não lembra ainda o que é mala direta, né? O pessoal mais antigo, eu lembro, mais novo, a gente ficava lá imprimindo etiqueta e colando nos folders para mandar para os clientes, ou folder, ou catálogo e tudo mais. E eles olhavam o quê? A frequência de compra do cliente, o quanto ele comprava e quando que tinha sido a última compra. E eles perceberam o seguinte, que dependendo de onde ele estava na matriz, quanto maior a pontuação do RFM, mais chance tinha daquele cliente fazer uma nova compra. Então eles mandavam os catálogos mais caros para aqueles clientes e começavam a não mandar para clientes que eles sabiam que não ia virar. E a gente trouxe isso há uns 3, 4 anos atrás para a Venda Mais. Hoje já tem vários CRMs com RFM, ainda não no formato que a gente trabalha, um formato mais simples, porque tem que ser assim, né, para a parte de tecnologia. Mas o RFM nada mais é do que uma matriz 5x5, onde no eixo horizontal tem a frequência. Então, tem a recência, quanto mais recente foi a última compra do cliente, maior é a pontuação dele, e é de 0 a 5. E no eixo vertical tem a frequência, a média de frequência de compra do cliente e a média do valor do faturamento que o cliente tem demandado com a empresa. Então, se a gente olhar lá no canto superior direito, o que a gente está falando? Daqueles clientes campeões. São aqueles clientes que compram com muita frequência, provavelmente todo mês, compram muito, ou compram tudo que poderia comprar com a empresa e compraram nesse mês. E aí a gente começa a olhar essa matriz RFM, e essa matriz pode ser feita para a empresa como um todo, pode ser feito por carteira de vendedor e de representante. E a gente começa a olhar o seguinte, primeiro, a gente tem que cuidar muito bem dos clientes, a gente tem que tratar muito bem, mas não precisa tratar igual, e nem eles querem ser tratados iguais, porque eles estão em momentos diferentes na jornada de compra. Então imagina, por exemplo, aqui embaixo, no canto inferior direito, aonde quando o cliente, a gente está falando de um quadrante de clientes recentes, porque a gente divide esse daí em 11 quadrantes, tá? 11 estratégias diferentes. E aí o cliente acabou de comprar da empresa. Ele não começa comprando tudo que pode comprar, ele começa experimentando, deixa eu ver se fica bom no PDV, como é que é o sellout, deixa eu ver se tiver algum problema, como é que a empresa reage. Ele começa experimentando o produto da empresa. E qual que é o grande foco aqui? O grande foco aqui é o pós-venda. Eu preciso trabalhar muito forte com esse cliente, eu preciso ver se o produto chegou direito, se está tudo certo, se eu ajudei lá no pós-venda, se eu treinei a equipe dele, se eu estou ajudando no sellout, se eu estou dando uma assistência quando ele precisa. Então, é uma jornada diferente. A maioria das empresas hoje, quando o cliente novo entra, eles tentam atender o melhor possível, mas depois joga tudo lá na bacia, com todos os outros clientes. E não percebe que eles precisam de atenção especial. Pausa aqui, porque isso é um conceito interessante, onboarding de cliente. Né? Se você parar para pensar, é isso, né? Tem o onboarding do vendedor, que a gente sempre fala, mas aqui tem onboarding de cliente, né? Do tipo, como que eu estou lidando diferente com esses clientes? Legal, bacana esse tema. E imagina os clientes que estão lá do lado esquerdo, né? Lá no alto, clientes que compravam muito, compravam com muita frequência e já faz um tempo que não compra. Esse daí a gente para tudo e manda o gerente lá ver o que está acontecendo. Outra pausa aqui. Quantas empresas não fazem nem esse acompanhamento? Certo? De relatório de inatividade ou de pré-inatividade. Quantas oportunidades já não apareceriam só aí de começar a dizer,
por que esse cliente parou de comprar, ou por que ele diminuiu compra, por que ele diminuiu a frequência de compra, né? Só isso também, para você que está nos vendo, nos ouvindo, olha que interessante, já é tarefa de casa. Para quem não está fazendo, né? Tipo, já pode começar a fazer, né? Tipo, olhe nisso, que nem, acho que o Marcelo falou, é petróleo, né? Sabe, Raul, que a gente tem visto muito no diagnóstico? Às vezes o cliente olha assim, o número de clientes que compraram, as empresas olham o número de clientes que compraram dele ao longo dos últimos meses, ou ao longo dos anos, e vê que nos últimos 3 anos o número é mais ou menos o mesmo. Eu vendo para mais ou menos 700 clientes por ano, não muda muito disso. Mas quando a gente faz o RFM, a gente verifica que esses 700 não são os mesmos. É muito comum a gente ver ali, principalmente numa venda recorrente, que é mais fácil de tabular as informações da carteira de clientes, a gente vê lá, olha, 1.500 clientes compraram no último ano recorrentemente. Teve mais uns 1.000 novos que entraram e teve uns 2.000 que deixaram de comprar. Então, quando a gente olha para isso ali, a gente fala o seguinte, que você estava falando um pouquinho sobre a parte da prospecção. A gente não precisa prospectar realmente lá fora. Se a gente parar de perder cliente, a gente já cresce. E quando a gente faz uma gestão de carteira de clientes, a gente começa a ver isso mais claramente. A gente para de perder cliente, porque a gente começa a olhar o cliente que está dando sinais que vai parar de trabalhar com a gente. Então, se parar de perder cliente, a empresa já cresce, porque está entrando cliente novo o tempo todo. Você sabe que a gente gosta, Raul também gosta de mexer com investimento, né? E aí quem entende bastante de investimento fala assim, cara, se você olhar uma empresa e um indicador, você se dá bem. Se você olhar 10 empresas e 10 indicadores, você se dá mal, né? Porque você começa a olhar tanta coisa que você acaba não controlando nada, né? Eu vejo que o que é o RFM, na verdade? Ele é uma clusterização dinâmica, né? Então, assim, você pega o cliente e divide em clusters, que são os clusters que o RFM divide ali, né? Cliente alto potencial, tem vários nomes interessantes, e tem clientes nossos que depois de a gente aplicar o RFM no diagnóstico, colocaram o RFM dentro do BI e todos os meses rodam o RFM de novo. E ficam analisando o comportamento dos clientes, os que mudaram de quadrante, a dar um jeito de sinalizar ali, falar, opa, tem perigo aqui. E tem alguns quadrantes que eles escolhem muito bem para ficar de olho. Então, assim, eu não lembro quantos quadrantes são no RFM, você lembra? 11. São 12 quadrantes, eles pegam os 4, 5 principais quadrantes para eles, cara, e olham todos os meses. E eles param 2 horas para olhar todos os meses para aqueles. E aí os diretores da empresa olham e decidem o que vão fazer, distribui para o gestor, distribui para o representante, distribui para o vendedor, distribui para o insight e fala assim, olha, cara, esses clientes aqui. Então, veja aqui, a empresa escolheu a ferramenta como sua ferramenta e faz gestão da carteira de clientes com o RFM, que aprendeu no diagnóstico, porque foi um cliente que nós aplicamos o diagnóstico e colocou isso dentro do BI. Então, veja que o que eu vejo é que as empresas, muitas vezes, elas não escolhem, porque assim, você vai falar, tem falhas na ferramenta? Todas têm falhas, certo? Mas em algum momento você tem que escolher uma ferramenta para falar, cara, essa é a minha ferramenta e eu vou usá-la para fazer gestão. Vai ter, daqui a pouco muda, daqui a pouco melhora, aprimora, sim, mas eu vou usar todos os meses para fazer gestão dessa ferramenta. Então, esse processo de clusterização dinâmico, que é o que o RFM faz, é super legal, né? Porque você tem lá uma galera que é pequena mesmo, que vai continuar pequeno, que não tem jeito. Vou perder esses caras. Pô, corre o risco de perder, eu vou fazer todo o processo de contenção para que não perca. Mas tem uns caras que eu não posso fraquejar no relacionamento com eles, como diria no interior. E aí eu preciso agir sobre esses caras. Então, você tem que escolher uma ferramenta e falar, cara, vou me apropriar dessa ferramenta. Depois, eu posso pensar em outra ou aprimorar isso daí. O que eu vejo é que as empresas ficam pulando para lá e para cá. Então, o RFM é muito poderoso. Então, antigamente, você fazia carteira de clientes, né? Bom, quantas vezes já? Prospect, ativo, pré-inativo, inativado, que a gente trabalha. Curva ABC, né? Inativo, curva ABC, tudo isso. O RFM, ele joga tudo isso dentro de uma única matriz, né? É a quarta maravilha do mundo? Não, tem, como diria o Fabiano, tem 300 mil anos aí o negócio que já acontecendo no mercado, não sei exatamente a data, mas veja que é você escolher uma ferramenta e assumir ela como sua ferramenta, e durante um tempo exercitar isso sistematicamente, porque é isso que vai fazer você, de verdade, assumir o controle da sua carteira, que veja só, 2 coisas que já foram faladas aqui hoje. Primeiro, não tem os dados para passar para fazer o diagnóstico, é descontrole na gestão da carteira e não tem uma ferramenta de gestão de carteira de verdade, ou tem uma ferramenta muito simplista de gestão de carteira de verdade e que
Muitas vezes a empresa espera que a equipe acessa lá e pega os dados. Eu queria falar justamente sobre isso, porque note como tem uma postura proativa de gestão de carteira. Eu não estou reativo e eu não estou terceirizando essa responsabilidade para que a minha equipe, cada um faça do seu jeito, cada um administre, porque muitos gestores estão basicamente olhando o número final, né? Então, tipo, tem uma meta ali, está entregando. Como essa meta é alcançada, não tem realmente um aprofundamento. Aí o que acontece? O vendedor bate a meta, comemora. O vendedor não bate a meta, leva a bronca. Mas não tem de verdade uma aproximação para dizer, vem cá, vamos falar de verdade o que está sendo feito, como que eu te direciono? E aqui eu estou vendo uma postura muito mais proativa da diretoria, da gerência, olhando e dizendo, vamos nos aprofundar, porque quando eu pego os quadrantes, por exemplo, essa pessoa que começou a tentar trabalhar, duas coisas apareceram. Ela disse, Raul, pelo amor de Deus, eu não sei nem por onde começar. Eu falei, escolha um dos quadrantes. Primeira coisa, separe e escolha um. Qual que você acha que tem mais potencial? E aí, porque você pode ir para os extremos, etc. E o que é muito interessante é que se você para pensar que é um quadrado e que esse quadrado, no fundo, está dividido em quadrados menores e cada um desses 11 segmentos ou clusters, como o Marcelo chamou, ele tem um espaço ali. Só que, de repente, na hora de você fazer na prática, na tua empresa, com a tua carteira, você vê que um quadrado é gigantesco. E você diz, meu Deus do céu, não era para estar isso. Só que você não sabe se você não vê isso. É que nem fazer raio-x. Por isso que a gente chama de diagnóstico. Quando você vai fazer um exame e volta os números e diz, meu Deus do céu, às vezes está tudo ok, às vezes você diz, não, claramente preciso interferir aqui. E tem muita coisa para fazer. E o que é legal é porque é quase como se fosse um farol no meio da escuridão, da neblina, iluminando e dizendo, tá aqui o caminho, tá aqui, ó, né, o que você tem que fazer, que vem a colocar em prática. Mas esta visão mais clara, certo? A gente sempre fala que o foco é poder, certo? Aqui isso aqui te dá um foco incrível. Você está com uma carteira gigante de coisas que não estão sendo feitas corretamente. Você diz, pronto. Resolveu, né? E, Fabiano, com certeza absoluta, você tem bastante coisa para contar sobre isso. E você sabe, Raul, quando você falou de foco, né, o diagnóstico ajuda muito isso. Porque a maioria dos clientes da Venda Mais que vem procurando consultoria ou treinamento, eles não vêm procurando diagnóstico em si. E muitos deles estão até meio reticentes. Eu falo assim, vamos fazer um diagnóstico para entender primeiro e tudo mais, e eles acham que é uma perda de tempo, porque já tem informação, que não precisa fazer um diagnóstico e tudo mais. E o diagnóstico ele tem esse poder de dar foco. Eu costumo falar que dificilmente a empresa vai ter tempo, dinheiro e pessoas suficientes para fazer tudo o que tem que fazer ao mesmo tempo. Então ela precisa de foco. E o diagnóstico ele dá esse foco. O objetivo do diagnóstico é falar assim, o que dá para fazer que dá resultado mais rápido, custa menos. E aí a gente traz isso realmente no diagnóstico. E também trabalha muito a questão de causa e não sintoma, porque às vezes os empresários chegam para a gente com um sintoma na mão. Teve um exemplo de uma grande empresa do agronegócio que nos procurou para fazer, e veio especificamente para o diagnóstico, e eles tinham um ponto muito específico que eles queriam um diagnóstico. Eles queriam entender por que os representantes deles que iam para campo, na fazenda e tudo mais, das 4 famílias que eles tinham para vender, eles só vendiam uma. Esse era o objetivo. Se a gente conseguisse responder com um diagnóstico, isso já estava feito o projeto. E aí eles falaram assim, olha, a gente está querendo mudar o plano de remuneração do representante. E aí mostraram um plano fantástico, assim, com premiação por atingimento das metas de mix, pagando uma comissão maior para aquelas famílias de produto na qual eles não vendiam e tudo mais. Quando perguntaram para mim o que você acha, eu falei, olha, se eu fosse fazer, eu ia fazer exatamente assim, mas vamos para o campo para ver o que está acontecendo, né? E a gente foi para o campo visitar os representantes, os RTVs, nas porteiras, indo nas fazendas e tudo mais, e a gente descobriu que aquele plano de remuneração não ia dar certo. Por quê? Porque o representante chegava lá e vendia um insumo, um produto lá para o agro, que ele vendia 500 mil reais daquilo lá. Aí ele falava assim, Fabiano, o restante, todos os outros produtos, as outras famílias, eu sei que é importante, pagam até mais comissão, mas eu não vou ficar brigando com o cliente por mais 1.500 reais, eu já vendi 500 mil aqui. Eu não vou oferecer, não tenho interesse de oferecer. E aí, quando a gente fala isso, vocês ficam imaginando uma empresa que ia montar um plano,
ia colocar esse plano em ação, ia medir, ia mudar a remuneração e tudo mais, quanto tempo isso ia levar para eles descobrirem que não ia dar certo e nem sei se iam descobrir por que não deu certo. Então, o diagnóstico, ele economiza tempo, ele economiza dinheiro, ele dá foco, ele ajuda muito as empresas. Isso me lembra a frase do Peter Drucker de que nada é mais ineficiente do que tentar melhorar algo que nem devia estar sendo feito. Né? Do tipo, então, você vê exatamente isso. Ó. E deve ter tido muitas reuniões, e deve ter falado, e alguém disse, vamos fazer esse plano, e não chega, e na verdade não era isso. Né? Então, era meio que uma viagem na maionese Hellmann's, aí, na Hellmann's Airlines, e aí, do tipo, e aí depois chega lá e diz, não, era isso, o diagnóstico te salva dessas, Marcelo. É isso. Sabe que tem um ponto super importante aqui, Raul, que também é um ponto que a gente pega muito no diagnóstico, e a gente já pegou muitas vezes na nossa vida, que é o seguinte, diagnóstico pega organograma errado nas empresas. Porque as empresas elas vão crescendo e os organogramas vão sendo torcidos na empresa. E é muito louco, cara, porque caras inteligentíssimos, geniais, vão montando umas estruturas caóticas, né? Parece que quanto mais inteligente, mais caótica a estrutura. E a gente entra na empresa e fala, cara, vamos simplificar isso daqui? Assim. Aí porque o diagnóstico deu que tá tudo torcido aqui, daí ele olha e fala, mas será? Aí chega uma hora que ele olha e fala, meu Deus do céu, eu criei uma confusão aqui dentro da empresa, sendo que o processo ele é muito claro aqui de funcionamento. Então, o diagnóstico pega coisas que o gestor olha e fala, meu Deus do céu, né, cara? Por quê? É normal. Você vai crescendo, você vai criando novos produtos, novas soluções, indo para novas regiões, não sei o quê, você vai esticando um pouco aqui, esticando, faz parte do processo. Só que daí o diagnóstico chega e fala assim, legal, chegamos aqui, mas agora dá para reorganizar isso daqui, e aí a gente trabalha nessa indicação de reorganização de coisas básicas como organograma. Você vai falar, Caetano, você acha que empresas grandes pecam com organograma? Cara, empresa de tudo quanto é tamanho peca com organograma. Então, às vezes são coisas muito básicas que quem está dentro não consegue ver, ou se vê, fala assim, mas como é que eu resolvo? Por quê? Porque ele fica, como é que eu resolvo essa pessoa? E, na verdade, não é essa pessoa. É esse organograma e as pessoas estão dentro dessa estrutura que a gente fez ficar muito confuso. Você sabe que tem um ditado aqui nos Estados Unidos que é quem está muito perto da árvore não consegue enxergar a floresta. E acho que é bem isso, né? Esse olhar externo, principalmente, por exemplo, quando o Fabiano chega, ele já visitou muitas empresas, já conhece, já tem um olhar diferenciado. Meu pai sempre contava uma história, e é sobre Portugal. Então, gente, eu adoro Portugal, meus filhos vão estudar lá, vão fazer faculdade lá, então, tipo, não... Mas é que aconteceu, é real, e foi em Portugal. Meu pai chega no aeroporto e, na época, tinha que carimbar o passaporte para você entrar. E então, tinha um senhor, né? E ele olhava a foto, carimbava. Aí, a esponja do carimbo não estava na mesa, no balcão onde recebia as pessoas. Estava numa mesa atrás dele. Quando acabava a tinta do carimbo, ele tinha que ir lá atrás na mesa, colocar de novo naquela almofadinha que tinha de tinta antiga, molhava de novo o carimbo, voltava com o carimbo e ia estampando de novo até acabar a tinta. Aí ele ia andando de volta, molhava assim. Quando chegou, e a fila gigante, né? Quando chegou a vez do meu pai olhou e disse, desculpe, eu não quero me meter, mas eu poderia dar uma sugestão? O quê? Por que o senhor não traz a esponja e deixa aqui do seu lado? Vai ficar muito mais rápido e você não... E o velhinho disse que olhou e disse... Mas, senhor, você sabe que eu faço isso aqui há mais de 10 anos e nunca tinha pensado nisso? E aí, né, e meu pai sempre contava essa história, justamente, excelente contador de histórias, justamente para reforçar esse conceito de que às vezes uma pessoa vem com um olhar de fora, faz uma avaliação diferente, traz uma ideia diferente e você diz, meu Deus do céu, como que eu não pensei nisso antes? Da mesma maneira... Tenho certeza absoluta, Fabiano, que muitas vezes as pessoas já chegam, que nem esse caso aí, a pessoa tem um feeling, ou ela fez, né, uma avaliação, mas era da causa, da consequência, não era da causa. A gente está tentando entender a causa. E em relação à reação ao resultado do diagnóstico, que tipos de... Porque imagino que deva ser assim, tipo um leque de reações das pessoas recebendo aquelas notas. Como que é isso? Fala um pouquinho para a gente. Raul, deixa eu falar aqui, tem uma engenharia da apresentação do diagnóstico. É a hora que eu mais falo com o Fabiano. É porque ele fala assim, cara, tem um cara que tem um problema e ele vai estar na sala recebendo o diagnóstico. Como é que a gente faz isso, né? Eu participo muito dessa pré-reunião de diagnóstico, Fabiano, porque essa é uma engenharia fascinante. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês.
Se terminar o diagnóstico e o dono da empresa não estiver tomando uísque, já tá bom demais. Quer dizer que foi bom. Não vou falar para vocês que o diagnóstico termina o diagnóstico todo mundo feliz, contente. Não é assim, né? Diferente de um treinamento, por exemplo, eu falo muito, o treinamento também ainda mais, acaba o treinamento vira case de sucesso. O diagnóstico eu não posso fazer pesquisa de clima depois do diagnóstico, né? Não tem como fazer isso. Mas o pessoal sai de lá assim com porque o diagnóstico ele não traz só um raio-x. Às vezes o pessoal acha que é isso, vai trazer um raio-x de como é que está a empresa dele. E ele fala, eu já sei como é que está a minha empresa. Não. O diagnóstico ele vai trazer uma série de recomendações do que você tem que fazer para conseguir avançar com a sua empresa. Então, eles saem de lá, e tem a dor, obviamente, tem umas coisas ali. Eu falo que não pode ter muita surpresa. Se tiver muita surpresa, é ruim, porque quer dizer que o dono não está sabendo nada do que está acontecendo lá. Não é para ter muita surpresa, mas tem um nível de aprofundamento muito grande. Então, quando a gente apresenta o diagnóstico, tem essa questão da dor, mas tem a questão da saída. Opa, eu tenho solução. Eu sei o que fazer a partir de agora. E o diagnóstico ele é autônomo. Eu falo, olha, se você quiser pegar o diagnóstico e daí aplicar as recomendações você sozinho, você pode fazer, porque o objetivo do diagnóstico é esse. Mas se precisar de ajuda, a gente está lá também para ajudar. Mas tem tudo quanto é tipo de reação e eu vou falar uma coisa para vocês. Não é fácil. Às vezes eu conheço o CEO da empresa no dia da apresentação. Tem até um caso complicado que a gente foi contratado para avaliar os gerentes comerciais de uma empresa. E aí eu conheci o CEO da multinacional no dia da apresentação. E aí eu tive que falar para ele que a maioria dos líderes que estavam lá não tinha um perfil compatível com a função. E aí o gerente de RH que estava lá na reunião também, que eu também não conhecia, conheci lá, o CEO virou para ele e falou assim, como é que você deixou acontecer isso? Então vocês imaginam, às vezes acontece isso, às vezes é muito complicado. Né? Saia justa forte. Às vezes acontece isso, mas via de regra, a maioria das informações que a gente traz, a empresa já conhece, talvez não no nível de profundidade e não em todos os pilares, né? Ele conhece a versão dele, mas tem a versão do líder, tem a versão da equipe, tem a versão do cliente. Então ele passa a conhecer tudo isso desse formato e normalmente ele sai de lá bem contentes porque sabe que tem que fazer, dá para melhorar, tem saída para Sim, você sabe que outro dia a gente estava falando, eu estava num grupo de estudos aqui que se reúne às sextas-feiras e o assunto era relacionamentos e a gente estava falando sobre as linguagens do amor. Então a pessoa que estava liderando a discussão estava falando sobre as linguagens e estava falando sobre formas tóxicas de você lidar com uma certa situação. A situação que foi criada ali, como o assunto era relacionamento, era o casal vai junto para uma festa, a mulher está dentro do ambiente de trabalho dela, conhece todo mundo, começa daqui a pouco a conversar com outro, o marido que não conhece ninguém fica sozinho e começa a ficar chateado por causa disso, certo? E aí para e diz, ok, como poderíamos lidar com isso? Né? E é uma situação que provavelmente aconteceu com todo mundo que é casado, né? Um dos dois sai e o outro ficou meio que abandonado, né? Como é que lida com isso? E aí a gente estava falando sobre as formas tóxicas e eu disse no final que uma coisa que eu acredito muito, que a forma mais tóxica de lidar com isso seria não falando sobre o assunto, não lidando com ele. Né? Então, tem que trazer à tona. Eu gosto muito do diagnóstico porque ele direciona, inclusive, as conversas internas. Certo? Aquela história do foco, mas ele traz à tona alguns assuntos importantes e permite que agora a conversa não seja tão subjetiva, porque se não é minha opinião, a tua opinião, fica todo mundo dando opinião. Aqui não, tá aqui, ó, é isso aqui, está embasado. E como ele está estruturado nessas 10 áreas, e cada área depois né, tem a sua metodologia, fica claro de se aprofundar não só naquela área, mas dentro daquela área, né, você vai pontuando aqui, se pode. Por isso que eu gosto. Traz à tona, recomenda, direciona. Muito, muito, muito bom isso aí. Marcelo, para a gente já ir encaminhando para o final. Comentários finais do diagnóstico, algo que você queira reforçar? É o melhor investimento que sua empresa pode fazer. E aí eu digo isso sem a menor dúvida, sabe? O diagnóstico, como eu falei lá no começo, vem de projetos de consultoria que a gente começava acreditando que a empresa sabia qual era o problema e na metade do projeto descobria que o problema não era aquele, né? E aí você tratou uma doença que não era a doença que estava matando a empresa. A doença que estava matando a empresa era outra. E aí você chegava no meio do projeto e falou assim, cara, o seu problema é outro, não é aqui, porque você descobriu a raiz do problema mesmo e ela é outra.
Então, não tem investimento melhor do que fazer o diagnóstico. Eu falo isso assim, puta vida, muitos anos e muitos diagnósticos e muitas consultorias nas costas, tem que fazer. Sabe, é quase que um processo, é igual saúde, vai lá e faz, não custa nada fazer, né? Ou custa muito pouco, custa muito menos do que errar, né? Muitas vezes errar numa dúvida, errar numa contratação, errar na manutenção de alguém dentro da empresa que não deveria estar lá, errar por não criar novos canais de vendas porque deveria criar, errar na estratégia, porque o diagnóstico pega muito forte na estratégia também, a gente não dá para aprofundar sobre isso, mas pega muito forte na estratégia. Cara, tá errado, você está criando uma outra empresa aqui dentro. Vou chamar de outra empresa? Não, mas não é outra empresa. Cara, para de tentar criar uma outra empresa aqui dentro, porque você está drenando a energia da sua empresa antiga. Você está errando estrategicamente no negócio, né? Então, assim, o diagnóstico é, sem dúvida nenhuma, o melhor investimento que a empresa pode fazer. Depois dele vai se desdobrar para treinamento, para consultoria, ou para você simplesmente pegar aquilo e falar assim, deixa que eu vou cuidar desse negócio aqui, que também todo mundo tem direito de cuidar quando sabe qual é o problema. Mas não fazer o diagnóstico é negligenciar algumas coisas muito básicas, com uma leitura externa, fria, menos pessoal, menos personalista, enfim, com um processo que já foi testado em muitas empresas. Então, eu faço esse depoimento muito, muito motivado sobre o diagnóstico, porque realmente acredito que ele é uma ferramenta espetacular e com o Fabiano na gestão melhora a cada dia. Então, é uma bobagem não investir no diagnóstico. Perfeito. Fabiano. É só falar que realmente o diagnóstico é um investimento. É um investimento. As pessoas não adianta achar que é que nem consultoria, né? Que já está trabalhando lá e já está trazendo o resultado e tudo mais. Não, o diagnóstico sim é um investimento, mas ele encurta muito o tempo da consultoria, ele encurta muito o planejamento estratégico comercial da empresa. Com todas as recomendações que saem do diagnóstico, o empresário tem muito mais certeza da decisão que ele tem que tomar. Às vezes era aquela decisão, mas não era embasada em quase nada, era só no feeling, e agora tem um embasamento, e com isso ele consegue montar um planejamento estratégico comercial focando no que realmente vai dar resultado. Então, o diagnóstico sim é um investimento, mas ele encurta o processo, ele traz informação e ajuda muito as empresas a alcançarem os resultados mais rapidamente. Perfeito. E quem quiser saber mais sobre o diagnóstico, quer mais informações, como que faz? É só entrar no site da Venda Mais, entrar em contato com a gente, ou pode mandar um e-mail para mim direto, se quiser, né? fabiano.silva@vendamais.com.br, que a gente vai ter o maior prazer de conversar, bater um papo, entender mais sobre o negócio desses empresários, desses clientes e tentar ajudar o melhor possível. Só a apresentação do diagnóstico já vale a pena. Só a apresentação do Fabiano mostrando as áreas que a gente atua já vale a pena, já é um show à parte. E na dúvida, marca aí. Nem que você tenha dúvida, marca aí, porque a apresentação é muito legal e é muito consistente. Isso que eu ia dizer, justamente é reforçar isso, de que a gente acredita muito nesse conceito de que a gente tem que agregar valor no processo de venda. Então, a própria demonstração, né, do diagnóstico do Fabiano, tem gente tirando foto, tem gente fazendo anotação ali na hora. E é uma apresentação comercial, certo? Então, mas a gente está ensinando, está mostrando, está questionando, está, então, aplicando tudo que a gente está falando. E eu queria terminar um comentário outro dia, eu até achei engraçado, porque eu falei do diagnóstico e a pessoa disse, Raul, eu não sei se eu estou pronto para receber vocês para o diagnóstico. E eu falei, olha, não é a Mary Kondo que tem que estar e tudo, né? Ao contrário, justamente agora que você precisa do diagnóstico, se está nessa, né? Tipo, nós chegamos para ajudar a arrumar. Então, nós estamos acostumados com essa história de que, certo, não, eu não vou no dentista porque eu sei que eu estou com uma... É ao contrário, é justamente agora que você tem que fazer com frequência e tem que, né, levar isso a sério. Eu acho que a melhor coisa que você pode fazer na vida comercial hoje em dia é, quanto mais o cenário está confuso externamente, mais certeza você tem que ter do teu ambiente interno do que você está fazendo. Certo? Tipo, então, se você tem esta visão um pouco mais clara da tua equipe, dos teus processos, do que está acontecendo, você tem muito mais condições, como se fosse um barco, de navegar, sabe, de reagir mais rapidamente, de ajustar a vela. É muito melhor se você tem as informações. Pare para pensar num carro, hoje em dia, se você assiste Fórmula 1, por exemplo, imagine um cockpit, né, com cheio das... Imagine que você não tem isso.
Imagine que ele está lá atrás, em 1950, dirigindo que tinha um negócio de óleo, não sabia nem se tinha gasolina, não dá mais para você dirigir. E é fácil e acessível e permite você ter muito mais segurança como líder nas suas decisões. Ok? Então terminamos aqui. Fabiano, super obrigado por participar com a gente hoje aqui. Para você que está nos vendo ou nos assistindo, curta, comente, compartilhe, certo? Tipo, o que a gente pode fazer aqui juntos para te ajudar. Lembre que a gente sempre traz ideias novas e aí fica uma sugestão de você colocar em prática. Se você tiver em dúvida sobre como fazer isso, se você fez isso e teve algum resultado, algum desafio, comente, né? A gente gosta de ver e traz para outros assuntos. E para quem quiser saber mais, vamos relembrar, além do diagnóstico, temos treinamentos, temos consultoria, estamos fazendo headhunting também, específico para líderes da área comercial. Vá lá no site da Venda Mais, entre lá, ou se você quiser falar direto com o Fabiano, fabiano.silva@vendamais.com.br. E lembre que a apresentação dele já vale, certo? O contato. Aquela história do Spin Selling, você pagaria para falar com... Sim, você vai ver que valeu muito a pena. Tá bom? Grande abraço, obrigado, boas vendas e a gente se vê ou se escuta no próximo podcast Venda Mais. Até mais. Tchau.